agora sim, chegou a hora da gente conversar sobre esse excelente conto de Machado de Assis. Estou simplesmente encantada, que se chama Mariana. O conto Mariana, ele se trata, basicamente, ele começa com uma narração de um rapaz chamado Macebo, que está voltando de mais de 15 anos de uma viagem na Europa. Ele vai encontrar alguns amigos, e esses amigos vão ter aquela conversa fora. O que vocês fizeram nesse tempo todo? Até que Coutinho, que é um dos amigos, ele é o único que todos ficam um pouco mais atentos, porque ele estava já noivo da prima, que se chama Amélia, e ele disse que não casou com ela, continua com a mesma vida lá com a mãe, não mudou nada para ele. E ele vai falar por quê. Ele disse que aconteceu uma situação na casa dele, que ele tinha uma pessoa que gostava muito dele, que acabou por essa situação de um amor, né, por conta dessa pessoa, que ele acabou não se casando com a prima, que era o que já estava tudo certo pela família. E ele vai contar essa história. Essa moça é uma escrava, uma mulher escravizada que eles mantinham, que era a Mariana. O ponto desse conto, assim, a história, eu acho ela até básica, porque é Mariana. Ele vai contar, a gente já sabe que ela gosta dele, porque Machado de Assis é tão brilhante. Ele não se importa com essa spoiler, ele não precisa, o conto não é sobre se Mariana consegue ou não ficar com ele. A gente já sabe que ocorreu um problema e que Mariana não vai, esse amor não vai ser concretizado. Então eu escolhi 6 análises pra gente conversar e jogar aqui na roda. Eu quero saber se você leu o conto Mariana do Machado de Assis. A gente vai ter que revelar algumas coisas aqui dessas análises, não tem como, né? Mas eu acredito que esse é um conto que não tem assim spoilers. Eu acho que talvez um pouquinho final, mas eu acho que não estraga de jeito nenhum. E também você está convidado para participar das discussões que são gratuitas aqui neste canal Comparando Livros, e você pode arrasar aqui nos comentários dos contos do Machado de Assis, e a gente está fazendo isso conto a conto, destrinchando conto por conto, numa playlist que está linkada aqui no box de descrições desse vídeo no YouTube. E também eu já adianto que todas as referências utilizadas nesse vídeo também estão aqui no box de descrições desse vídeo no YouTube. Uma outra informação importante é que você não precisa gastar nada para ler os contos do Machado de Assis. Os contos do Machado de Assis estão no domínio público, então no primeiro vídeo dessa série tá todas as informações, como é que vocês podem ler os contos do Machado de Assis de graça. Primeiro ponto de análise aqui desse conto, que eu acho que faz ele ser soberbo, assim, estupendo, é a escolha do narrador. Depois que a gente lê o Dom Casmurro do Machado de Assis, não tem como a gente sair inerte de prestar atenção, de ficar obcecada por narrador de histórias. Algumas histórias a gente lê até pode estragar o deslumbramento que a gente tem de algumas, porque a gente fica, de certa forma, alfabetizada no estilo machadiano de narrador. Porque o narrador de Machado de Assis, ele é escolhido, no meu ponto de vista, de um jeito muito preciso, especial para a história, de um jeito muito correto para o tipo de história que ele quer contar e para o objetivo que ele quer ter com aquele conto ou com aquele romance. Se essa história não fosse narrada pelo Coutinho, eu acho que a gente não ia debater os assuntos que a gente vai debater mais adiante, né? Então eu já deixo aqui a pergunta para vocês: o que vocês acharam do narrador de Mariana? Segunda análise pra gente jogar aqui na roda são os 4 amigos. Vamos começar com os 4 amigos, porque de vez em quando a gente tá nessa conversa aqui há algum tempo, e eu tenho feito a sugestão para vocês de, sempre que ler um conto do Machado de Assis, prestar muita atenção no começo e, se possível, voltar pro começo do conto, nem que seja para ler só o comecinho de novo. Os começos dos contos do Machado de Assis eu acho que são interessantíssimos pra gente fechar o link e os assuntos que ele quer abordar, quer sambar na nossa cara, né? Toda a ironia ajuda muito quando a gente fecha os contos dele num ciclo. E aqui os 4 amigos é quem entra na história. No final eles já não aparecem tanto assim, e esses 4 amigos são muito importantes. Por quê? Porque a gente tem um, que é o Macebo, que saiu por 15 anos, ele volta, mas ele diz que as coisas estão diferentes, mas não estão diferentes tanto assim. Outra coisa é que esses 4 amigos, eles vão conversar naturalmente o que andaram fazendo esse tempo todo. O único amigo que fica um pouco sem jeito,
e um pouco envergonhado da sua situação, é o único que trabalha. Os outros 3, eu não sei se vocês observaram isso, quero saber de vocês aqui nos comentários. Os outros 3, especialmente o Coutinho, ele não mudou nada, ele continua igual, não evoluiu. E o que viaja também, ele não vai tratar de assuntos, assim, nessa época, a Europa, né, se ele viajou, isso tudo que ele está contando, já estava com ideias liberais, mas eles não têm assunto para tratar desse tipo, assunto política, nessa conversa, né? E logo no começo da narração de Coutinho, a gente vai se deparar com o que eu mais gosto do Machado de Assis, que é a sua ironia e o seu cinismo. Porque Coutinho começa a fazer uma contraponto de palavras para descrever Mariana como cria da casa, justificando toda essa relação de estrutura de poder, dela ser cria da casa, mas não ser livre, de um jeito positivo, de um jeito como se fosse isso bom para ela. Acaba sendo ironia, porque ele fala de uma bondade da mãe, né? E ele diz assim, ó, Mariana recebia de minha mãe os mesmos afagos que ela dispensava às outras filhas. Era como se fosse livre. O contraponto de palavras, ela não era livre, era como se fosse livre. A ênfase da bondade está na mãe, está na família dele. Nunca, praticamente, em momento nenhum, Mariana, né? São pequenos só lampejos que ele pode, assim, pensar numa certa admiração por Mariana, mas a gente vê que ele não enxerga ela como ser humano. Todas as atividades para justificar que Mariana aprendeu isso, que aprendeu aquilo, que sabe costurar, ele atribui à família, às irmãs e à mãe, como se ela nem tivesse condições de aprender, porque ela é inteligente. Nessa frase que me marcou muito durante o conto, né, como se fosse uma pessoa livre, eu só me lembrei do vídeo que a gente conversou sobre heterotopia, né? Caso você não tenha assistido, eu vou convidar vocês para assistir também, para discutir lá com a gente. Aquele não lugar. São posições que todos nós podemos enfrentar em um determinado período em que a gente não está, de certa forma, classificado numa posição. Isso geralmente causa angústia, gera contradições também. E o caso de Mariana, ela está num limite entre a mulher branca, digamos assim, que ela não é, e entre a mulher negra, que ela também não é. Porque ela não tem mais, ela, por ser educada, é como se ela fosse tentar cruzar o precipício, assim, da liberdade para ser uma mulher livre, mas ela não é livre. Então lá nesses vídeos, já temos 2 vídeos, temos listas de livros para vocês, se tiverem interesse, buscarem conversar, pensar sobre a heterotopia. E tem também discussão que começou em Pedro Páramo, aí foi para O Homem da Areia, do E.T.A. Hoffmann. Mariana, ela tá sempre alçada no conto, na narração do Coutinho, como alguém em privilégio. Só que a gente lendo o conto, aí também acho que depende de como a gente vai ler, a gente, pelo jeito que é contado, justamente pela escolha do Machado ter colocado um homem da elite, da sociedade carioca para contar, a gente mesmo sente a contradição nisso tudo, porque a gente sente que a situação dela não é de privilégio. Mas como o Machado bota aqui no conto, é a naturalização. A naturalização dessa situação que acontecia, que acontece hoje também, e que é naturalizada no sentido de que, olha aqui, olha, essa pessoa tá tendo alimentação na casa do patrão. Então essa pessoa, olha que privilégio, né? O patrão não desconta a alimentação. Nossa, o patrão trouxe do interior aquela moça que era órfã, coitada, deu uma escola, olha que privilégio. Nossa, essa pessoa então, ela é livre totalmente, ela pode conseguir tudo que ela quiser. E como Mariana me parece que evoluiu em termos de comportamento e de termos de educação, porque ela teve uma educação, vamos dizer assim, a educação vigente, né, no país, né, das pessoas livres,
ela, de certa forma, ela tá numa posição de, quando a gente tem noção, quando a gente tem consciência da dor, muitas vezes pode ser até mais sofrido do que até viver na alienação. E Coutinho, ele dá umas derrapadas na narração dele quando ele reconhece que os sentimentos dela tinham uma certa nobreza e ele não consegue entender como que alguém, na cabeça dele, na condição de escrava negra, teria como ter sentimentos nobres, né? Tem essa parte que eu gosto que fala assim, parecia-me evidente que ela sentia alguma coisa por alguém e ao mesmo tempo que o sentia, certa elevação e nobreza. Tais sentimentos contrastavam com a fatalidade da sua condição social. Vou falar em acordar, não tem como eu não deixar aqui a recomendação da série que eu gosto muito, a Westworld, especialmente a primeira temporada. O que muda um pouquinho Westworld é porque a gente tem robôs, né, adquirindo consciência. E essa consciência, esse lugar em que você ainda está preso, né, tem uma frase interessante, você está vendo a janela com o mar, toda a liberdade, mas quando você vai sair, você dá de cara na porta. No nosso caso de Mariana, é a porta da escravidão. E vamos embora falar sobre a mãe de Coutinho, porque ela não aparece tanto em diálogos, mas ela está permeando a história todinha, o tempo todo. Primeiro, né, Mariana tem muito medo da mãe de Coutinho. E de certa forma, esse respeito que Coutinho o tempo todo está fundamentando, que é algo até para a gente discutir se realmente ele está... Quer dizer, ele tem um respeito pela mãe, né? Eu vejo muito aí uma semelhança com o Bento Santiago, né? Do Casmurro, porque existe um endeusamento dessa mulher, dessa matriarca branca. E eu só penso assim também, se Mariana tinha tanto medo da mãe do Coutinho, será que ela não sofria maus tratos, né? Ela não sofria violência dessa mulher? Porque os demais ali, Mariana não tá, ela não quer falar pra ninguém, mas ela não tá com tanto medo quando o nome da mãe vem à tona. E agora chegou num tema bem bacana, que é um tema que eu gosto, que é a imagem da mulher negra, e que a gente já tem vídeo aqui no canal, imagens de controle também, se você não assistiu pode assistir. E de forma complementar a gente vê muito o que a gente conversou no Imagens de Controle, né? Como que os corpos e a cor desses corpos, a raça desses corpos, interferem na concepção que se faz deles. Lendo conto, a gente pode talvez perceber que tenha... Nada em Machado de Assis é muito definido, né? Eu queria saber a sua opinião, mas me pareceu que havia um certo desejo de Coutinho e Mariana, mas simbolicamente, né, o corpo de Mariana jamais seria para uma relação estável, quanto mais um casamento, uma relação nobre, como o próprio Coutinho narra. Ele está o tempo todo na sua estrutura de poder, porque ele fala aqui da vaidade de ter uma mulher interessada nele. E me parece que existe até ele cogita, quem sabe até tê-la como amante, né? Possuí-la fisicamente e como curiosidade, né? Porque valorização dela eu não percebi em nenhum momento. O que vocês perceberam? Já com a reação de Amélia, parece que fica um pouco mais evidente, né, que o Coutinho pudesse sim estar demonstrando mais interesse em Mariana, tenha mudado, porque a Amélia, né, fica bem pistola diante disso tudo. Outra relação de imagem de controle aí é esse corpo entre mulheres, mulher branca e mulher negra, né, como que essa relação entre as mulheres aqui no Brasil especialmente, acho que também no mundo, né, essa relação se fundiu, se cortou, né, tanto que todas as pautas ditas universais de mulheres acabavam excluindo as mulheres negras. Então, para Amélia, Mariana também não significa nada, né? Ela é até contra a forma que Mariana era tratada na casa da família do Coutinho. E como que essas interpretações desses corpos podem gerar ações até dias atuais, né? Eu estava assistindo a um vídeo que eu vou deixar linkado aqui,
assim como todas as referências, né, do lançamento do livro da Bell Hooks, e apareceu um caso que eu já tinha um pouco me esquecido, que é o caso da moça, da primeira comitiva do governo Lula, que vai para o continente africano, e esquecem uma moça que estava na comitiva, que era uma mãe de santo, a moça, uma mulher negra, né? E ela estava no local que a comitiva do Lula estava, ela estava, né, possivelmente vestida como uma mãe de santo. E por que será que essa moça foi esquecida ali? Não acharam que ela era da comitiva do Lula. Por que será, né? Esse corpo não poderia estar na comitiva de um presidente? E a gente vai terminar esse vídeo falando da questão da propriedade. Não teve como eu não pensar na questão do proprietário e da propriedade. Essas relações de propriedade que nós temos com pessoas, com coisas. Eu estou muito empolgada com uma leitura que eu estou em andamento, que é esse livro aqui, que é do Erich Fromm, que é Ter ou Ser. O Erich Fromm, deixa eu pegar a página aqui, ele vai pegar essa autoridade e ele vai dividir, página 53, ele vai dividir em duas, né? Uma autoridade racional e uma autoridade irracional. Para alguém exercer a autoridade sobre o outro, no modo racional, seria alguém que tem uma competência maior do que aquela pessoa. Então, se aquela pessoa tem uma competência naquela ação maior, ela vai exercer a autoridade sobre outra que não tem aquela competência, né, naquele padrão. Então, daí você tem uma relação de uma pessoa com autoridade em relação à outra. A irracional já seria uma autoridade colocada sem qualquer questão de competência, seria uma autoridade pela força, utilizando a força física somente, porque não tem razão daquela pessoa ter uma autoridade sobre a outra, como se fosse uma autoridade racional, por exemplo, a autoridade de um professor explicando um assunto, ele tem talvez aí um conhecimento maior, mas a irracional seria a força, vamos colocar aqui no nosso conto do Machado de Assis, a força de uma escravidão que estava mantida aí no Brasil, que o último país, né, da América Latina a reconhecer legalmente que as pessoas não deveriam trabalhar forçadamente, postas em cativeiro. Essa autoridade irracional é muito danosa não só para as pessoas oprimidas, como também para o opressor, porque ela coloca essa questão de subordinação sem se levar em conta a questão da competência e do conhecimento. Uma outra coisa que o Erich Fromm vai falar é que nos tempos antigos, né, essa questão de propriedade e de dominação de seres humanos contra seres humanos, eles se davam num propósito de buscar algo para melhor, assim, o propósito, ainda que a gente concorde ou não, era para que o homem evolua, né, para buscar o melhor para aquela sociedade, o melhor para o homem. O que o Erich Fromm vai falar aqui é que quando a gente vai saindo aí da Idade Média, assim, para a evolução do capitalismo, o que antes, ainda que fosse uma proposta de evolução religiosa, que já existia, vários povos já submetiam outros povos, né, em guerras, isso sempre existiu. Aí depois ele vai dizer o seguinte, com o capitalismo mudou o foco. O que antes o foco era a moralidade do homem, a elevação do homem, Deus, o que for, o homem ficar mais próximo com Deus, o foco acabou se transformando para o foco da mercadoria do próprio sistema. Então, todas as relações humanas, elas começaram a ter o objetivo e o foco na manutenção do próprio sistema. Então, eu posso oprimir uma pessoa, eu posso explorar uma pessoa que trabalha para mim, só que eu vou fazer isso não mais assim com um princípio moralizante, né? Eu vou fazer isso porque o sistema não pode cair. A forma de dinâmica do sistema capitalista, ela tem que melhorar. Então aí você tira qualquer relação humana ou até de desenvolvimento do homem. O homem, eu tô falando homem, mulher, todos os gêneros, tá, gente? Esse ser humano, ele acaba sendo refém do próprio sistema, porque o que se pensa é melhorar o sistema. E pra gente terminar, na página 82 tem uma coisa que o Erich Fromm fala que eu concordo bastante, que ele fala o seguinte, olha: as normas pelas quais a sociedade funciona também moldam o caráter
dos seus membros. Então, as relações sociais estabelecidas em uma comunidade, em uma cidade, em uma sociedade, interferem no caráter individual de cada um? O que vocês acham? Essas relações, se a gente for pensar no conto Coutinho, a família de Coutinho, essas relações impostas sob o ponto de vista social amplo, né? Não interferiram no caráter deles, de como eles estavam tão cegos e um pouco alienados em relação à condição, elite, né, gente? Pessoas que viajaram, pessoas que tiveram acesso a conhecimento numa época em que toda a Europa já estava com outra forma de entendimento em relação às relações de escravidão, pelo menos. A gente sabe que muitas relações ainda se permaneceram no continente asiático e no continente africano, né? Era algo de interesse até mais desses países mesmo de vender produtos para cá, mas ainda assim, será que isso não se mistura, né? A sociedade com o nosso caráter individual?